a gente é adolescente, somos profundamente egoístas. Mas não de propósito, nem de uma forma ruim. É simplesmente porque isso faz parte do desenvolvimento. Entramos nessa fase nos dando conta de que as pessoas que mais amávamos e em quem mais confiávamos, na verdade, não são iguais a nós. Nem tão inteligentes quanto acreditávamos, nem tão confiáveis quanto imaginávamos. Então o nosso mundo cor-de-rosa vai se quebrando e ficamos em frustração constante. O início da vida adulta é bem pior, pode acreditar. E eu entendo que essa é uma dor aguda, profunda, que fere muito a nossa criança interior. De repente, as pessoas começam a exigir coisas que nunca fizemos. E nós fazemos tudo do jeito mais estúpido possível. Mas não é de propósito. Só queremos rir com os nossos amigos, queremos nos sentir parte de um grupo. E achamos tudo muito engraçado. Tudo é muito intenso. Quando estamos com medo, estamos com muito medo. Quando estamos ansiosos, estamos muito ansiosos. Quando estamos apaixonados, então, estamos perdidamente apaixonados. Tudo é intenso. Inclusive a raiva. A raiva que sentimos de nós mesmos, dos nossos pais, dos nossos antepassados, da vida. É uma frustração generalizada. Um luto constante que ninguém parece entender. E isso é o pior. Ninguém parece entender. Ninguém parece dar atenção, parece que não é uma coisa importante, mas estamos em profundo sofrimento, porque todas as nossas bases e a nossa confiança estão desmoronando. Nós estamos desmoronando. Em um único ano mudamos muita coisa. Olhamos para o espelho e não nos reconhecemos mais. É uma mudança drástica. A adolescência é uma transição longa e embaçada. E isso também nos torna profundamente autocentrados, porque quando estamos sofrendo, só conseguimos olhar para o nosso próprio sofrimento. Quando sentimos uma dor, não conseguimos nos concentrar tão facilmente nas dores dos outros. Só conseguimos pensar na nossa. E esse é um momento de dor. Por isso, não paramos para pensar em como os nossos pais se sentem quando dizemos que não gostamos de alguma coisa, quando somos grosseiros, reviramos os olhos ou quando respondemos com desrespeito. Também não pensamos no quanto é chato e desrespeitoso um adulto estar falando conosco e nós simplesmente virarmos para o amigo ao lado e começarmos a rir entre nós. Parece que estamos sempre rindo dos outros e não com eles. E é daí que vem a frase: adolescente é tudo insuportável. Rimos dos atendentes, dos professores, de todo mundo, enquanto estamos com os nossos amigos. Não porque queremos humilhá-los, mas porque, naquele momento, queremos rir apenas com gente que a gente se identifica e que sabemos que também estão na fase de achar graça de tudo. Aliás, a cara séria dos adultos enquanto estamos morrendo de rir torna tudo mais engraçado. Não paramos para pensar o quanto isso é chato para eles. Rimos, excluímos e ignoramos os adultos. Esperamos a validação dos amigos e passamos cada vez mais tempo no nosso próprio círculo social. É uma fase em que vamos nos afastando dos nossos pais e nos aproximando dos amigos, e isso também faz parte. Por isso, a adolescência é um período de dor e, ao mesmo tempo, de alegria. Quando somos felizes, somos muito felizes. As coisas que achávamos legais são muito legais. Mas tudo pode mudar de uma hora para outra. Em um segundo estamos rindo. No outro estamos irritados, estressados ou tristes. Tudo é intenso demais. Quando finalmente vamos ficando adultos, a vida começa a pesar. Batemos de frente com várias portas, acumulamos uma frustração atrás da outra e começamos a aprender a sofrer de uma maneira diferente. É um luto mais maduro e mais silencioso. É o luto de pensar: não vou falar tudo para o meu filho porque isso vai magoá-lo. Ele pode falar besteira às vezes, mas eu sei que algumas coisas que eu disser vão pesar muito mais sobre ele. Ele não é responsável por mim. Eu é que sou responsável por ele. Então ele está ali esperneando porque não teve os sentimentos validados, enquanto
eu estou com um pesar no coração por causa de um assédio moral no trabalho, por não saber como pagar as contas, por causa de tantas preocupações, com medo de não ser o suficiente, de não poder dar uma vida melhor e com tristeza de não poder explicar o porquê de tantas coisas. Numa tentativa de adiar o máximo possível o encontro dele com a parte mais cruel da vida. E nós nem nos curamos ainda. Ainda estamos tentando cuidar da nossa própria criança interior, enquanto cuidamos de outro ser humano. E existe um conflito doloroso em perceber que falhamos nisso, em cuidar desse ser humano em formação. Mas vamos dizer o quê? Vamos fazer o quê? Precisamos aceitar tudo em menos de um segundo, enquanto ainda ouvimos o adolescente suspirar, reclamar, chorar e espernear. Precisamos ser fortes para acolhê-lo, para aconselhá-lo, para nos autorregularmos e conversarmos com calma. Não podemos gritar, bater ou xingar. O tempo inteiro precisamos nos censurar, respirar fundo e deixar algumas emoções para depois. Só que esse depois parece que nunca chega, porque quase nunca temos tempo. Quando somos adolescentes, não pensamos nessas coisas, porque a nossa dor parece ser a pior dor do mundo. Os adultos parecem estar bem, eles não sabem o que estamos sentindo. Alguns talvez realmente não saibam mais, talvez tenham até esquecido como era ser jovem. Mas para nós adultos, existem tantas dores grandes, tantas preocupações e responsabilidades, que quando um adolescente chega até nós falando sobre uma dor, nossa primeira reação muitas das vezes é tentar amenizar a situação. Tentamos resolver, aconselhar, mostrar outro lado, fazer aquela dor parecer um pouco mais leve. Fazemos isso porque queremos ajudá-lo, porque queremos aliviar o sofrimento dele. Só que para um adolescente que está em profundo sofrimento, essa tentativa de aliviar a dor pode parecer justamente o contrário. Pode parecer que não entendemos, que não estamos dando importância, que estamos diminuindo aquilo que ele está sentindo. E não é isso. Estamos tentando diminuir a dor no melhor sentido possível. O problema é que quando alguém está sofrendo profundamente, às vezes a primeira coisa de que precisa não é de uma solução para a dor, mas de alguém que consiga permanecer ali com ele enquanto aquela dor resiste. A dor de cada um é de cada um. Só que o sofrimento adulto envolve muito mais responsabilidades. Trabalho, contas, casa, família, preocupações e consequências. E nem sempre o adulto pode simplesmente parar para sentir tudo aquilo que está doendo. Quando consegue sentir, muitas das vezes precisa encontrar maneira de fazer isso. Não podemos ser como um adolescente gritando e chorando na cozinha. Não podemos ser como um adolescente saindo no soco na saída da escola. E talvez seja por isso que tantos adultos bebem no fim de semana ou têm algum vício. Talvez seja por isso que às vezes simplesmente descobrimos que alguém estava depressivo e nem sabíamos. Talvez nem ele mesmo soubesse. É isso. Minha versão adulta não sabe exatamente o que dizer para você agora. Talvez ela diga para você continuar sendo profundamente autocentrada. Não porque isso seja uma coisa ruim, mas porque você ainda está vivendo uma fase em que precisa olhar para a própria dor. Precisa descobrir quem você é. Precisa se separar aos poucos das pessoas que antes eram o seu mundo. Precisa viver essa transição. Você não precisa carregar o peso que pertence aos adultos. Não precisa ser responsável pelo psicológico dos seus pais, não precisa compreender todas as preocupações que eles carregam. Essa responsabilidade é deles. Mas permita-se viver mais um pouco. Permita-se crescer, errar, discordar, descobrir que estava errado e perceber que nem
tudo aquilo em que acreditava era verdade. Porque um dia você vai discordar de muita coisa dos seus pais. E ainda assim vai começar a entendê-los. Vai entender tantas outras coisas. E talvez descubra uma dor ainda maior do que a raiva de não ter sido compreendida. A dor de vê-los envelhecendo e perceber que eles não vão durar para sempre. Mas existe uma dor ainda pior. Olhar para eles envelhecendo e perceber que você ainda não chegou onde a sua criança interior sonhava que chegaria. Você imaginou que quando chegasse a essa fase estaria em outro patamar. Imaginou que já teria realizado seus sonhos, alcançado uma estabilidade que lhe permitiria cuidar de si mesma e proporcionar coisas boas a eles. Imaginou que já estaria curada de tudo aquilo que um dia te feriu. E então você chega lá, vê seus pais envelhecendo e percebe que ainda não conseguiu tudo isso. Ainda existem sonhos que não se realizaram, portas que não se abriram, feridas que não cicatrizaram completamente e uma vida que ainda está tentando se organizar. E talvez essa seja uma das dores mais difíceis de aceitar. Perceber que o tempo não esperou você ficar pronta. Seus pais continuaram envelhecendo enquanto você ainda estava tentando se encontrar, se curar, construir a vida que imaginou e chegar ao lugar onde acreditava que estaria. Você olha para eles e percebe que eles estão indo embora, enquanto você ainda está tentando chegar. E de repente, aquela criança que um dia só queria ser compreendida, percebe que cresceu, mas não teve tempo suficiente para consertar tudo. Não teve tempo de realizar todos os sonhos, não teve tempo de se curar completamente. E agora precisa aprender a amar os pais, não apenas enquanto eles ainda estão aqui, mas também enquanto aceita que um dia eles não estarão mais. Aceitar que a dor de perdê-los não seria tão terrível se você não sentisse que ainda precisa do abraço e do sorriso da sua mãe e do eu te amo muito do seu pai.